Fala galera, eu me chamo Marlene e você está no canal Vasco Meu Mundo. No giro de hoje falarei sobre os detalhes da partida de logo mais entre Vasco e Fortaleza, notícias, desfalques e escalação. Falarei também sobre as saídas de Capasso e Souza e sobre a pré-convocação do Jean David para a seleção chilena na próxima data FIFA. Vai entender, né? Então não sai daí que eu vou rodar a vinheta e venho com as notícias quentinhas do nosso gigante para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, eu começo falando sobre a partida onde o Vasco enfrenta o Fortaleza na noite desse sábado, às 18h30, em São Januário, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz fará o seu primeiro jogo em São Januário após seu retorno ao clube e deve repetir o time que utilizou contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. O técnico do Vasco não tem novos desfalques por lesão e não terá nenhum atleta suspenso para a partida. O novo treinador vascaíno poderá repetir, como eu falei anteriormente, a escalação da estreia diante do Lanús. O Vasco ainda não conta com Lucas Freitas e Payet, que seguem na recuperação de suas respectivas lesões, mas deve contar com o reforço de Maurício Lemos entre os relacionados. O uruguaio treinou normalmente durante a semana após se recuperar de uma fratura na costela. A partida será transmitida pela Record TV, R7, Cazé TV e Premiere. O árbitro será o Anderson Daronco. A CBF adora, colocar esse cara para apitar os jogos do Vasco, é impressionante. E a provável escalação do Vasco será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Mas diz aí, torcedor, qual o seu palpite para a partida? Deixa aí nos comentários. O meu é 2-1 para o nosso Vascão. Vamos para cima, de volta à nossa casa. Tem tudo para ganhar e deixar a zona de rebaixamento. Chegou a hora de virar a chave e olhar para o alto, que é onde nós merecemos estar. Agora, mais uma notícia para você que me acompanha aqui é que, segundo o Bruno Murito, o Vasco foi comunicado de que Jean David está na pré-lista de convocados do Chile para a próxima data FIFA. Paralelo a isso, o Cruz Maltino tem recebido sondagens de clubes mexicanos interessados no jogador e vê com bons olhos uma negociação. O atacante foi contratado por 8 milhões no ano passado, mas não teve uma boa passagem até então. Torcer, para que o Vasco consiga mesmo mandar o Jean David embora, para ele ser mais um da lista, da barca que está caindo fora do Vasco. Falta mais gente, hein? Falta mais gente aí nessa barca. Agora, uma última notícia para você que ficou comigo até aqui é que o Vasco comunicou na tarde dessa sexta-feira que chegou a um acordo para rescindir os contratos de Souza e Capasso, que estavam fora dos planos do clube. O GE informou na quinta que havia negociações avançadas nesse sentido. Souza e Capasso tinham um contrato com o Vasco até dezembro. Os dois agora estão livres para acertarem com outro clube. Aos 36 anos, Souza chegou ao Vasco junto com Felipe Coutinho. Sua contratação foi uma sugestão do amigo e agora ex-companheiro de clube. Na ocasião, o presidente Pedrinho disse que acatou o pedido de Coutinho somente depois de uma avaliação técnica em cima do novo reforço. Souza vinha treinando normalmente, mas com frequência fora da lista de relacionados para as partidas. A última vez em que foi chamado para um jogo foi no empate sem gols com o Flamengo no dia 19 de abril pela 5ª rodada do Brasileirão. Ele não saiu do banco. Sua última aparição em campo faz mais tempo ainda, que foi na vitória por 1-0 sobre o Maricá, no dia 29 de janeiro, quando atuou os 90 minutos. Já o Capasso estava afastado desde o início do ano e treinava em horários alternativos no CT Moacir Barbosa. Sua última partida com a camisa do Vasco foi em janeiro de 2024, no empate com o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. No ano passado, o zagueiro argentino foi emprestado ao Olímpia, onde teve sequência e conquistou o título do Campeonato Paraguaio. Minha gente, a novela do Capasso com o Vasco, enfim, chegou ao fim e ele teve o contrato rescindido amigavelmente, então bola pra frente, vida que segue. Capasso não faz mais parte do Vasco. Vamos esquecer, essa história de Capasso e Vasco. Eu, inclusive, sempre vim aqui nos vídeos falar a respeito disso, que eu achava um erro o Vasco não dar uma outra chance para ele, já que ele foi destaque lá no Olímpia. Mas é aquilo, que o melhor para o Vasco seja feito, e eu espero que tenha sido o melhor mesmo, porque o Souza, com certeza, não estava agregando nada nesse elenco, Capaz estava treinando separado, também não estava agregando, já que não estava sendo utilizado.
Então, tem mais nomes aí, no meu ver, na minha opinião. Alex Teixeira tem que sair, Jean Davi tem que sair, e tem essa polêmica também, né, do Léo Jardim, que não está querendo renovar o contrato, provavelmente deve sair também, a gente não sabe ainda o desfecho dessa história. Enfim, não quer ficar no Vasco, vaza. Jogador vai e vem, né, eles vão e vêm, e o Vasco fica, e é isso que nos interessa. No mais é isso, você que for comigo até o final do vídeo, eu peço para deixar o like, peço para se inscrever se não for inscrito e está aqui pela primeira vez, e peço para ativar o sininho das notificações, que ativando você estará sempre comigo aqui à frente do canal Vasco Meu Mundo. Lembrando que é muito importante ter a sua presença comigo aqui sempre, até o final dos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. E eu espero que eu venha, enfim, fazer um pós-jogo com vitória, com esses 3 pontos que a gente está precisando e merecendo. Saudações vascaínas, tchau, valeu!